Oi pessoal, hoje estamos no último vídeo da série baseado no livro Guerra de Palavras do Paul Tripp. Nós já vimos que a guerra de palavras não acontece só com a nossa boca. Ela é uma guerra pelo controle do nosso coração. Também vimos que as palavras são uma ferramenta poderosa que Deus quer usar para abençoar quem está perto de nós. Hoje vamos ver que palavras importam. Elas contribuem para a solução ou pioram o problema? Vencer a guerra de palavras envolve escolher as nossas palavras com cuidado. Não só as palavras que dizemos, mas também as palavras que não dizemos. Vencer essa guerra significa estar preparado para dizer a coisa certa no momento certo, para ser um instrumento de Deus. Tiago 1,19 diz: Entendam isto, meus amados irmãos, estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar nem em se irar. Isso já aconteceu comigo muitas vezes. Meu marido ou meu filho faz uma coisa que me deixa indignada. Aí eu fico planejando o que eu vou falar, mas a minha raiva me faz pensar só em palavras agressivas, porque eu acho que ele está totalmente errado e eu totalmente certa, claro. O que acontecia antes é que eu falava logo e a coisa só piorava com a minha fala, porque a resposta dele me fazia ver que eu também estava errada, ou então que ele teve motivos para agir daquele jeito. E aí vinha o arrependimento. E ainda vem até hoje. Hoje eu me arrependo muitas vezes, mas por ter falado sem pensar. Mas eu já faço isso muito menos do que fazia antes. Verdade. Eu aprendi que preciso passar por um processo interno antes de falar. Foi sobre esse processo de arrependimento que nós falamos no último vídeo. Se você não viu, veja. Vamos deixar o card aqui. Hoje vamos falar sobre que tipo de palavras usar para abençoar aqueles que estão perto de nós. Devemos escolher muito bem as nossas palavras, mas isso não significa que nós vamos escrever um roteiro e depois falar exatamente aquilo que nós escrevemos. Não, isso seria ridículo e impossível. Escolher as palavras é ser intencional quando fala. É ter em mente qual é o objetivo que você quer alcançar com suas palavras. Efésios 4 é um guia prático para nos ajudar a escolher bem que palavras devemos usar. Vamos começar pelos versículos 14 e 15, onde Paulo diz: Então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo. Esse versículo é muito importante, porque em primeiro lugar as nossas palavras devem ser verdadeiras. Paulo está comparando aqui aqueles que são influenciados por mentiras ou por falsas doutrinas com aqueles que falam a verdade. Então, o foco ao falar a verdade é não ser desonesto e também não ser falso. Falar a verdade pressupõe conhecer a verdade. E a fonte da verdade é a palavra de Deus. Nós vamos abençoar os outros com as nossas palavras quando falarmos as verdades bíblicas. Para isso, você precisa pensar: que verdades bíblicas explicam essa situação? Essa questão é muito importante, porque se você não se basear na Bíblia para entender a situação que está acontecendo, tudo o que você disser vai ser baseado só na sua opinião, que pode estar errada. Pense também, o que Deus quer mostrar para essa pessoa sobre quem Deus é. O problema não é que Deus está distante e não faz nada, e sim que nós estamos cegos e não percebemos a presença e a atuação dele. Eu gosto muito do texto de 2 Reis 6, 16 e 17, onde Eliseu pede que o Senhor abra os olhos do seu servo para ele ver o exército de anjos que estava protegendo os dois ali do exército da Síria.
O servo estava com medo porque ele não sabia que Deus estava ali. Olha o que está escrito. Não tenha medo, disse Eliseu, pois do nosso lado há muitos mais do que do lado deles. Então Eliseu orou: ó Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos do servo e ele viu as colinas ao redor de Eliseu cheias de cavalos e carruagens de fogo. Nossa. Nós temos que fazer exatamente como Eliseu, mostrando para a pessoa quem Deus é e o que ele está fazendo. Que cena linda, não? Maravilhoso. Gente, mais uma pergunta que devemos nos fazer é: o que Deus quer mostrar para essa pessoa sobre ela mesma? O que eu acho da pessoa não é importante, mas o que Deus diz sobre ela na palavra, isso sim é o que eu preciso mostrar. Geralmente, essa é a parte mais difícil, mas Provérbios 27:6 diz que as feridas feitas por um amigo sincero são melhores que os beijos de um inimigo. Nós já falamos em outro vídeo sobre como falar quando o outro está errado. Então, veja lá no nosso card, aí a gente vai mostrar para vocês. Mais uma questão importante é o que Deus quer mostrar para essa pessoa sobre os outros. A nossa visão sobre os outros também é distorcida pelo pecado. Precisamos ajudar os nossos queridos a ver claramente quem é o outro, as suas dificuldades, seus erros e seus acertos. Além disso, vamos nos perguntar o que Deus está chamando essa pessoa para fazer. Precisamos ajudar os nossos queridos a seguir a orientação bíblica em seus relacionamentos. E, finalmente, tenho que perguntar como eu posso ajudar essa pessoa a entender melhor tudo isso. É importante mostrar a relação entre a verdade da palavra de Deus com a situação específica que estamos vivendo. Que perguntas posso fazer para que a pessoa entenda? Que exemplos posso dar? Que histórias eu posso contar? Aí é que temos que escolher as palavras, pensar no que vamos dizer. Escolha palavras verdadeiras. Seja bíblico e seja honesto. Quando eu minto ou escondo a verdade, eu estou amando mais a mim mesmo do que a Deus e aos outros também. Esconder a verdade é dizer menos do que precisa ser dito. Uma meia-verdade, na verdade, é uma mentira. O que acontece é que se eu quero o respeito e a aceitação dos outros, então o que eu faço? Escondo as minhas falhas. Se eu quero ganhar uma vantagem, então eu escondo detalhes que podem me tirar essa vantagem. Se eu não quero passar vergonha, então eu dou uma maquiadazinha na história para parecer que eu não errei tanto assim. O que é isso senão uma mentira? Falar a verdade significa não trocar a verdade pela facilidade. Mas essa honestidade não tem nada a ver com ataque nem com vingança. O texto nos diz para falar a verdade em amor. Então, em segundo lugar, escolha palavras amorosas. O texto que nós lemos aqui diz que nós devemos falar a verdade em amor. A palavra que não é falada com amor, ela deixa de ser verdade, porque ela fica distorcida pela impaciência, pela amargura e pela raiva, muitas vezes. 1 Coríntios 13, 4 e 5 explica como é esse amor. O amor é paciente e bondoso, o amor não é ciumento, nem presunçoso, não é orgulhoso, nem grosseiro, não exige que as coisas sejam feitas à sua maneira, não é irritável, nem rancoroso. Nós já falamos sobre isso na série sobre o amor. Nós vamos deixar o card aqui também para quem ainda não viu, tá? Imagine agora que alguém está gravando as conversas na sua casa. Quem ouvir essa gravação vai ouvir palavras de amor? Serão palavras delicadas ou explosões de raiva? Pare, relembre as suas falas e veja se as suas palavras têm ajudado ou atrapalhado a obra de Deus na vida da sua família. Para que as suas palavras ajudem e não atrapalhem, ore antes de falar e peça a Deus que te use como um instrumento do amor dele. É isso mesmo. Em terceiro lugar, escolha palavras comedidas. Efésios 4, 26 e 27 diz: E não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalme a ira antes que o sol se ponha.
pois ela cria oportunidades para o diabo. A falta de autocontrole, de domínio próprio, nos leva a falar o que nunca deveria ser dito. Falar no momento errado, no lugar errado, movido por emoções que estão fora de controle, nos leva ao fracasso na nossa fala. Quando falar, exercite o domínio próprio que está à sua disposição. Como um filho de Deus, você tem isso à sua disposição. Use. Palavras comedidas não são controladas pela ira. Paulo sabia que de vez em quando iríamos nos irar, mas ele diz que não devemos permitir que a ira nos controle. Você percebe essa diferença? Imagine que você está no meio de uma discussão em casa, falando alto, com raiva, e toca o telefone. Aí daí você atende. Alô? Assim, gentil. Aquela raiva parecia incontrolável, de repente foi controlada, porque você não queria passar vergonha no telefone. Isso mostra que você poderia ter controlado a raiva desde o início, com a pessoa com quem você ama. O autocontrole estava disponível o tempo todo, mas você decidiu só usar isso com quem estava no telefone e não com a sua família. Inversão de valores. Né? É verdade. Existem duas reações típicas de ira que exigem o nosso domínio próprio. A primeira é a explosão, que geralmente inclui gritos, palavras cruéis ou então xingamentos. A outra reação comum é a pessoa se fechar em si mesma. Essa reação parece melhor, mas ela costuma incluir muita mágoa, afastamento e amargura. Então, para as duas situações, Paulo diz: acalmem a ira antes que o sol se ponha. Resolva no mesmo dia. Não grite nem dê um gelo. As duas reações estão erradas. Nós já erramos bastante nisso aqui, mas hoje nós consertamos a situação muito mais rapidamente. Lidar com o problema enquanto ele ainda está no começo é muito mais fácil do que esperar o negócio complicar. Deixar aquela raiva se transformar em mágoa torna tudo muito mais complicado. Paulo diz que a ira cria oportunidades para o diabo. Ele é especialista em mentiras, em engano, em divisão e em destruição. Ele trabalha para transformar a nossa ira em rancor, em amargura e pensamentos de vingança. Então, corte o mal pela raiz e não se deixe levar pelo engano do inimigo. Que mudanças você precisa fazer na forma como lida com a raiva? Que coisas te deixam tão irritado a ponto de perder o controle? O que isso revela sobre o que está no seu coração? Efésios 3,17 diz que Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Então, confie em Jesus e deixe que o Espírito preencha a sua vida. O domínio próprio é um fruto da presença do Espírito em você. É isso mesmo. Em quarto lugar, você também deve escolher as palavras graciosas. Esse é um alvo maravilhoso para as nossas palavras. Transmitir a graça de Deus a quem nos ouve. Continuando em Efésios 4, vamos ver o versículo 29. Evitem o linguajar sujo e insultante, que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvem. Esse dar ânimo em grego é dar graça. E o que é uma linguagem suja e insultante? Claro, para começar, uma linguagem suja é falar palavrão, xingar, ser grosseiro. Insultar com as palavras é ofender, duvidar, desprezar. Mas muitas vezes temos uma linguagem suja e insultante falando baixo e sendo educados. Você sabe como o tom da voz e a forma de falar pode transformar palavras educadas em palavras ofensivas. Sabe mesmo. Muitos casais chegam ao divórcio porque suas palavras são sujas e insultantes. Sim. Esse tipo de linguagem é centrada no eu, nos meus desejos, no que é importante para mim. Se para conseguir o que eu quero tiver que passar por cima do outro e ofender, então é o que eu vou fazer. Infelizmente a gente faz isso muito. Mas as pessoas não existem para minha felicidade. A vida centrada no eu não é o plano de Deus para mim. Minha vida deve ser focada em servir a Deus e servir aos outros. Agora, se eu vou servir aos outros com as minhas palavras, esse texto diz que o foco das palavras deve ser dar ânimo a quem me ouve.
dar graça. Além disso, diz que as minhas palavras devem ser boas e úteis. Então a minha fala deve ser focada na necessidade do outro e para o benefício do outro. Isso é o que vem de um coração que ama a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo, como Jesus nos mandou, lembra? Com quem eu estou falando? Quais as suas necessidades? Que tipo de encorajamento aquela pessoa precisa? Entenda que para cada pessoa há um jeito certo de falar. Além disso, para cada situação há também uma forma de falar. Então, ser útil ou falar conforme a necessidade, como está em uma outra tradução, é considerar a necessidade da pessoa que nos ouve. Ela está em pecado e precisa de ajuda para ver o seu erro? Ou ela está sofrendo por uma situação difícil? Será que ela está errando por falta de conhecimento e então ela precisa de ensino? Ela está com medo ou ansiedade? Precisa de consolo? É muito comum nós que somos pais errarmos nisso. A gente dá uma bronca no nosso filho sem pensar se a bronca é o que ele realmente precisa. Talvez ele precise de encorajamento, de atenção ou de ensino. Isso mesmo. Só dar bronca não resolve. Para não errar ao falar, pense antes como as suas palavras podem ser instrumentos de Deus na vida dele. Isso pode acontecer não só com o seu filho, mas com o seu marido, sua esposa, sua mãe ou seu irmão. Colossenses 4,6 diz que as suas conversas sejam amistosas e agradáveis, a fim de que tenham resposta certa para cada pessoa. Nosso objetivo aqui não é que você tenha tanto medo de errar que acabe não falando nada. Não é nada disso. Queremos encorajar você a ter conversas agradáveis, que tragam a resposta certa para cada pessoa. Voltando aqui à nossa experiência como pais, quando a gente chega dando bronca, a reação natural do filho é se defender, se justificar e querer acabar logo com aquela conversa. Sim, eles querem se livrar da bronca, gente. Isso não produz nenhuma mudança. Lembrando que esse tipo de conversa pode ser com seu marido, sua esposa, com seus familiares e qualquer outra. Em vez de dar broncas, faça perguntas. Faça perguntas que ajudem a própria pessoa a entender a sua situação, suas motivações e seu comportamento. Lembre-se que o objetivo não é impor a sua opinião, mas levar a pessoa para mais perto de Deus. Ah, sim. Finalmente, escolha palavras perdoadoras. O versículo 32, lá de Efésios 4, diz: sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Ter palavras perdoadoras é não revidar as ofensas que recebemos. Foi exatamente o que Jesus fez. 1 Pedro 2,23 diz que Jesus não revidou quando foi insultado, nem ameaçou se vingar quando sofreu, mas deixou seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Ele não revidou porque ele sabia que Deus faria justiça. Ele confiava totalmente em Deus. Perdoar quem me ofende é fruto da minha fé em Deus, então. O perdão nos liberta da raiva, da amargura e do desejo de vingança. Você deve falar que perdoa. Não diga só, tá tudo bem, ou não tem problema. Não, diga, eu te perdoo. Porque expressar o perdão com palavras é fundamental para restaurar o relacionamento, e esse é o nosso objetivo. Perdoar é uma atitude ativa. O perdão substitui o ódio pelo amor. Quando Deus nos perdoa, Ele não só tolera a nossa presença, não, Ele nos aceita na sua família e nos enche de bênçãos. Que bom isso. Então, diga palavras de bênção. Jesus nos disse em Lucas 6,27, amem os seus inimigos, façam o bem a quem os odeia, abençoe quem os amaldiçoa, orem por quem os maltratam. Escolha palavras verdadeiras, palavras amorosas, palavras comedidas, palavras graciosas e perdoadoras quando for falar. Que a sua fala seja um instrumento de Deus para abençoar todos que te ouvirem. Essa é a nossa oração para vocês e para nós também. Com certeza. Se esse vídeo e essa série te abençoou, compartilhe com seus amigos. Dá um like e se inscreve no canal.
e ative o sininho. Semana que vem, voltamos com uma nova série que nós temos certeza que vocês vão gostar. Tchau! Até lá!